Olá, alunos de Fundamentos de Cálculo. Continuando aqui a sequência de vídeos sobre limite de sequências. Hoje a gente vai discutir a questão de sequências monótonas, mas antes de iniciar essa parte, eu gostaria de voltar em um resultado que a gente discutiu em um vídeo passado, que vai nos ajudar a deduzir algumas coisas, né? Deixa eu ir voltando aqui um pouco. É um resultado, pronto, esse resultado, né? Se você tem um limite que é menor, você tem um L que é menor do que A e a sequência N converge para L, então a partir de um determinado termo, né, existe um N0, tal que todos os termos da sequência ficam menores que o A, né? Ou seja, se o próprio limite é menor que A, os termos da sequência também serão a partir de um determinado índice maior que N0. Estou interessado mais propriamente na contrapositiva, que é esse item B, né? Se todos os termos da sequência são maiores que o número, o limite também será maior ou igual que o número, né? Que é a contrapositiva da anterior, como a gente discutiu, né? Então, vamos pôr isso em mente. E vamos observar uma coisa lá embaixo. Deixa eu anotar aqui. Então, estou dizendo a vocês, né, que se tá assim, lembre-se, se todos os termos da sequência são maiores ou iguais que um A e a sequência converge para L, então ocorrerá que o limite também é maior ou igual que A, né? Que a gente demonstrou lá em cima, né? A gente pode observar isso. Deixa só observação, né? Se você botar a N estritamente maior que A, que a gente gostaria de deduzir, né? Eu vou botar essa interrogação, é que o limite é maior que A também, né? Mas perceba que isso não é verdade. Exemplo, a gente já viu em uma das... talvez o primeiro limite que a gente calculou de sequências, né? Você volta aí nos vídeos. Eu não estou certo se foi o primeiro, mas veja esse daqui, né? Você tem todos os fatores maiores que zero. No entanto, você toma isso aqui como valor de A, né? Então, essa desigualdade aqui é verdadeira. No entanto, essa daqui não, né? Que o limite é igual ao zero, né? Que é o valor de A, tá? Então, mesmo você tendo a desigualdade estrita, quando passa o limite, não garante que fica a desigualdade estrita. Então, isso não é verdade. Essa é a primeira observação. A segunda observação é uma consequência importante desse fato aqui, né? Imagina que você tem duas sequências, né? Vou botar assim como um corolário. É um corolário que a gente vai usar bastante. Depois eu vou até dar um nome a ele. Se o Bn, a sequência Bn, for maior ou igual que a sequência de Cn, e o Bn converge para B e Cn converge para C, então o B é maior ou igual que o C, né? Ou seja, você tem essa desigualdade aqui, você passa o limite,
o limite vai preservar a desigualdade, né? Como é que a gente deduz isso, né? Da anterior, né? Defina a sequência AN como sendo BN menos CN. Como BN é maior ou igual que CN, essa sequência é maior ou igual que zero. Isso vai ser o nosso número A na observação anterior, né? Isso daqui estava como uma proposição, né? Vou chamar de estrela aqui para não voltar lá na proposição e nomear, mas por essa afirmação estrela, diz que se você tiver uma sequência e for maior do que o número e você passar o limite, continua maior do que o número. Então, digamos assim, o limite respeita a desigualdade, né? A operação de passar limite. Então, quando eu passo o limite aqui, né? Isso daqui vai convergir para B menos C, tá? E aí, isso daí vai ser maior ou igual que o A, né? A N vai convergir para o L. Então, né? Veja lá. A N converge para L, tá? Então, compare. Então, você tem uma sequência maior ou igual que zero, e aí a convergência ela vai ser maior ou igual que zero. Isso implica que B menos C é maior ou igual que zero, então B é maior ou igual que C. Tá? Então, se uma sequência é maior que outra, o limite dela será maior ou igual que o outro. Novamente, vale essa ideia, mesmo que você colocar a sequência estritamente maior que a outra, você não consegue deduzir que o limite é estritamente maior que o outro, né? Também um exemplo simples, né, para isso, se você colocasse, por exemplo, 1 sobre n e 1 sobre 2n, né, divide por um número maior, o resultado vai dar menor. Essa sequência aqui é estritamente maior que essa, mas o limite de ambas é zero. Sim, então a gente deduz isso, né? Como consequência, a gente pode dizer assim, né? Se você tem 3 sequências que satisfazem essas desigualdades, ao você passar limite, você vai ter os limites as mesmas desigualdades, né? Em particular, se L igual a C, então o limite de Bn é o L e o C, né? Isso aqui que eu tô afirmando agora é conhecido como o teorema do confronto. É bastante útil em vários argumentos, então por isso que eu estou destacando aqui, né? Então, se você tem sequências que respeitam desigualdades e você consegue calcular o limite das extremidades e dá igual, então o limite da sequência do meio tem que ser igual também, né? De fato, isso vale mesmo. Aqui eu estou admitindo que a Bn tem um limite B, né? Mas isso vale de fato, você nem precisava colocar essa hipótese, né? Se você colocar a hipótese apenas que vale essa desigualdade e que a n converge para um limite e Cn converge para o mesmo limite, então a Bn vai ter limite, vai ser convergente e o limite vai ser L. Então nem precisa supor que ela converge, vai ser consequência na verdade, tá? Mas a ideia da demonstração é basicamente uma modificação
uma leve modificação desse fato aqui e da demonstração anterior que a gente deu. Então, vou deixar aí como um exercício para você pensar em fazer, né? E aí a gente vai usar livremente essa ideia, tá? Tá, agora vamos começar propriamente a ideia desse vídeo que a gente quer explorar, né? A gente quer explorar a ideia de sequências monótonas. Deixa eu escrever. Sequências monótonas. Sequências monótonas são sequências que são crescentes, decrescentes, não crescentes ou não decrescentes, né? Aí a gente explorou isso um pouco no caso de funções, né? E aí, como a sequência a gente começou definindo como um caso particular de função, né? Que é uma função cujo domínio são os naturais, então a gente pode estender aquele conceito para sequências, né? Mas basicamente a gente vai dizer que uma sequência é crescente se à medida que eu vou colocando aquela fila de índices, né? E coloco os termos correspondentes, né? Então ela cresce, né? Vê, se eu pego um índice maior aqui, o termo correspondente é maior que o do índice anterior, tá? E aí, claro, você vai ter as modificações disso, né? A gente diz que ela é decrescente se ela diminuir à medida que você aumenta o índice. A gente diz que é não crescente se ela não cresce, né? Ou seja, ou ela diminui ou fica igual ao que era. E a gente diz que ela é não decrescente se ela não decresce. Ou seja, ou ela aumenta ou fica no que está, né? Claro que isso também pode acontecer para cada índice. Por exemplo, uma sequência não decrescente pode acontecer de que ela fica com alguns índices iguais a outros e outros ela realmente cresce, né? Então, pode ocorrer essa variação também, né? Mas ela pode ficar constante o tempo todo. Por exemplo, a sequência constante é uma sequência que é não decrescente e ao mesmo tempo não crescente, né? Por exemplo, a sequência 1 sobre n, que a gente voltou a citar ainda há pouco, ela é uma sequência que vai diminuindo os valores, né? E aí ela é uma sequência decrescente, tá? Ok, então espero que esteja claro o que é uma sequência decrescente e não decrescente. A gente já discutiu isso um pouco nas aulas anteriores, né? E aí todas essas sequências são chamadas de monótonas, né? Então, tem um teorema fundamental, né? Lembre, eu estou seguindo ainda o livro do professor Caminha, de tópicos de cálculo. E aí lá no livro tem esse teorema, né? Teorema 2.19 é o teorema de Bolzano-Weierstrass. O teorema de Bolzano-Weierstrass diz que toda sequência monótona e limitada é convergente. Ora, a gente já viu que é limitada, né? Limitada é que você tem um termo que é uma cota maior que todos os termos da sequência. E monótona acabamos de ver, né? É claro que monótona tem vários tipos. E aí a gente pode provar. É claro, a ideia da demonstração é a mesma, você adaptando cada caso, né? E em particular também a gente pode ver que uma sequência crescente, ela também é não decrescente.
Então, se a gente provar para não decrescente, também está provando para crescente, que é um caso particular, né? E a sequência decrescente é um caso particular da sequência não crescente. Então, basta provar para não crescente ou não decrescente, tá? E aí, como eu estava dizendo, a demonstração é bem parecida para um caso ou para outro. Então, basta a gente considerar um dos casos, né? E provar ele, né? Então, demonstração. A demonstração ainda, se você lembrar daquela demonstração de que todo número existe uma raiz enésima, você vai ver que um argumento que usa a mesma ideia, assim, né? Lá a gente definiu o supremo de um conjunto e provou que em torno dele você vai ter elementos arbitrariamente próximos, né? Aí, aqui a ideia é a mesma, né? Só que esses elementos que vão estar próximos vão ser justamente os termos da sequência, né? Então, depois que você vê essa demonstração aqui, eu acho que vale a pena voltar lá e dar uma comparada assim. Você vê que tem uma certa semelhança. Bom, vamos lá, né? Considere o conjunto vou chamar o conjunto de A, que é o conjunto que tem os termos da sequência. Tá? Esse conjunto é um conjunto não vazio, porque tem os termos da sequência, são infinitos termos, e é limitado, porque a sequência é limitada. Né? Porque existe um M real, tal que vou colocar assim para ficar. Tá. Eu quero usar a mesma notação do livro. Então existe um M real, tal que o módulo de AN é menor que M para todo N natural. Tá? Então, o conjunto limitado, não vazio, pelo axioma da completude, existe o supremo de A, tá? Tá, eu não escrevi, né? Eu falei, mas não escrevi. A gente vai supor que a sequência é não decrescente. Como eu falei antes, é suficiente isso, porque o outro caso é parecido, né? Então, existe o supremo de A. Como a N é não decrescente, então vale o seguinte, né? Ela não decresce, então ou ela aumenta ou diminui. Perdão, ou ela aumenta ou fica constante, né? Então isso vale para todo N, né? Aí a nossa frasezinha lá de provar convergência, né? O que a gente quer provar? A gente quer provar que ela é convergente. E aí a gente vai ter um candidato a limite, e o candidato vai ser justamente supremo de A, tá? Então vamos ver. Dado epsilon maior que zero, sup
de A menos epsilon não é cota superior de A, né? Por quê? Porque o supremo de A é a cota superior mínima do conjunto. Então, se eu pegar um cara que é menor do que ele, que é o sup de A menos epsilon, é menor do que sup de A, não pode ser cota superior, já que ele é menor do que a cota superior mínima. Né? Se ele fosse também cota superior, ele seria cota superior menor do que a mínima. Daí uma contradição. Né? Então, ele não é cota superior. Logo, vai ter alguém do conjunto que é maior que ele. Né? Existe um AN0 que pertence a A, tal que o AN0 é maior que o sup de A menos epsilon. Né? Ok. Mas a sequência ela é não decrescente, né? Então, se a gente pensa no N0, vai ocorrer essa desigualdade aqui que eu acabei de falar, né? A partir dele, os termos vão ficando maiores, né? Então, o que vai acontecer é que o sup de A menos epsilon já é menor do que o AN0, e o AN0, por sua vez, ele é menor ou igual que os termos que têm índice maior. Né? E aí vai. Agora, todos esses termos, eles são menores do que ou iguais ao sup de A, porque o sup de A é cota superior do conjunto. Né? É o supremo e, portanto, é maior ou igual que todo mundo do conjunto. Então, vale essa desigualdade. Né? Por outro lado, ainda como o epsilon é maior que zero, isso é menor do que sup de A mais epsilon. Né? E aí, se a gente... Bom, eu vou escrever isso assim, ó. Só uma reescrita para ficar mais... O sup de A menos epsilon, ele é menor do que... Esses termos aqui são os ANs para N maior que N0. Né? São os termos que têm índice maior que N0. Então, estou botando uma desigualdade só. Né? Essa desigualdade aqui é menor, tá? E essa daqui é menor também. Sup de A mais epsilon. Então, lembra que quando eu tenho... Né, aqui é como se fosse aquela ideia do L menos epsilon, L mais epsilon. Então, isso é a mesma ideia, isso é a mesma coisa que dizer que o módulo de AN menos sup de A é menor que epsilon para todo N maior que N0. Né? E aí, isso prova que o AN converge para o sup de A. Portanto, a sequência ela é convergente, né? Na verdade, a gente até demonstrou mais que isso, né? Demonstrou que a sequência não decrescente ela converge, ilimitada, ela converge para o supremo. Mas, em particular, está provado o teorema de Bolzano-Weierstrass, né? Então, essa demonstração, né? Como sempre eu faço, vamos recoletar aqui os elementos da definição de convergência de limite, né? Dado o epsilon, a gente provou que existe um N0, né? Na verdade, existe um termo AN0, mas existe o N0, então que se o N for maior que N0, você tem sup de A. AN menos sup de A é menor que epsilon. Então, isso garante a convergência dessa sequência, né? É um resultado bacana porque em muitos casos a gente consegue
comparar os termos da sequência, perceber um padrão e perceber que ela converge, né? Então, perdão, que ela é monótona. E aí a gente também consegue perceber que ela é limitada. E aí isso por si só garante a convergência dela, embora em muitos casos pode ocorrer que a partir daí a gente não consiga deduzir o limite, né? O valor do limite. Mas enquanto um teorema de existência é um teorema bastante interessante, né? Vamos ver isso em um exemplo. Vou usar o exemplo do próprio livro, tá? Exemplo 2.20, tá aqui no livro, né? Lembra que eu tô com a primeira edição. Dado um número real positivo A, né? Pertencente a R+, com exceção do zero, aí define a sequência n como sendo a raiz enésima de A, né? A afirmação é que a n é convergente, tá? Vamos botar duas afirmações. A afirmação 1 é que a n é convergente e a afirmação 2 é que o limite de AN é 1, né? Às vezes a gente escreve assim, mas tem alguns livros que não botam esse n no pré-infinito, porque o contexto aqui é sempre esse, né? Então, se eu omitir n no pré-infinito, você já sabe disso, né? Tá, né? Então, qual é a sequência aqui, né? Vamos pensar um pouquinho. Deixa eu fazer um rascunho lá embaixo, para a gente entender a intuição dessa coisa, né? Por exemplo, imagina que o A é igual a 2. Então, a gente está pegando a sequência 2, raiz de 2, raiz cúbica de 2, raiz quarta de 2, raiz quinta de 2, e assim vai. Você pode facilmente usar uma calculadora, né, para aproximar esses valores, né? Então, você vai perceber que eles têm um determinado padrão, né? Deixa eu pegar aqui minha calculadora e fazer essa continha aqui. Eu vou pausar aqui a gravação e vou fazer a continha e volto já com os valores para não gastar muito tempo. Voltando aqui, né, eu anotei aqui alguns valores da raiz de 2 e aí aqui era para ter um ponto, né? Ficou colado. E aí você percebe que esses valores estão diminuindo, né? Se você anotar mais alguns valores, você vai perceber esse padrão. Então, essa é uma sequência aparentemente não crescente, né? Ela diminui. Na verdade, ela aparentemente é decrescente, porque de fato ela diminui. E aí não é muito difícil de provar isso, né? Aí a gente pode argumentar, né? Isso daí, tá? Então, a gente gostaria de provar isso, né? Então, a gente vai ter que admitir algumas coisas, né? A primeira coisa que eu quero provar é que é convergente, né? Então, para recorrer ao teorema de Bolzano-Weierstrass, você tem que provar que é monótona e que é limitada, né? Então, vamos provar que é monótona, né? Tá, aí a gente tem que admitir umas coisas, né? Aqui eu fiz um rascunho da raiz enésima de 2 para alguns valores para a gente perceber o que está acontecendo, né? Quando você pega um valor maior que 1, aí você vai tomando as raízes enésimas, raiz
com índice crescente, e aí o valor vai diminuindo, mas sempre se torna maior que 1, né? Aí vamos admitir o seguinte, né? Isso está nos exercícios do livro, né? Eu queria usar um argumento aqui diagonal, um argumento rápido assim, para não fazer o exercício inteiro, né? Então, vamos pensar assim, né? Afirmação que eu vou colocar sem demonstração, f de x igual a x elevado a n. Isso é um dos exercícios, né? Definido de 0 mais infinito em 0 mais infinito. É uma abjeção crescente. Esse n natural, tá? Fixo. Isso é uma abjeção crescente. Aí ela vai ter inversa. E aí o que vai acontecer com a inversa dela, que no caso vai ser a raiz, né? Definida do mesmo intervalo, raiz enésima. No caso vai daqui para cá, né? Mas os intervalos são iguais. Em geral isso acontece, né? Você tem a inversa de uma abjeção crescente, também é uma abjeção crescente, tá? Então isso é verdade sempre. Eu não vou provar aqui, você pode tentar provar esse fato, tá? E aí se você pega como consequência disso, como raiz enésima de 1 é sempre 1 para qualquer n, né? Se você pegar a maior que 1 e tomar a raiz enésima de a e comparar com a raiz enésima de 1, número maior vai ter raiz maior, já que a função raiz enésima é uma abjeção crescente. Então, o sinal que eu coloco aqui é o mesmo daqui, tá? Tá. Dito isto, toda raiz enésima é maior que 1, né? Para números maiores que 1, tá? Agora, vamos notar o seguinte, né? Se eu comparar a raiz enésima de A com a raiz n mais 1 de A, né? Deixa eu voltar lá no meu escrita lá embaixo, eu escrevi as raízes aqui de 2, né? Eu estou comparando tipo um termo desse com o próximo, né? Então, o que é que vai acontecer? Veja, esse número daqui é menor que esse, se somente se, lembra que a função elevar a n é uma abjeção crescente. Então, se elevar a n, a desigualdade vai permanecer. Desse lado vai ficar assim. E desse lado vai ficar assim. Né? Isso dá implicação para esse lado, né? Mas lembra que a função raiz também é abjeção crescente. Aí por isso você tem a equivalência. Né? Eu quero levar n aqui. Né? Aí desse lado aqui eu vou ter a, e desse lado aqui eu vou ter a elevado a n sobre n mais 1, né? Isso é igual a elevado a n mais 1 menos 1 sobre n mais 1, né? Que é igual a... Aí aqui eu vou juntar esses termos. Vou escrever 1, tá? Então, quero o azul. A elevado a 1 menos 1 sobre n mais 1, que eu posso reescrever como a dividido por a elevado a 1 sobre n mais 1,
que finalmente é A sobre a raiz N mais 1 de A, né? E aí eu fico com a desigualdade, né? Fazendo essas continhas daqui, simplesmente substituo pela desigualdade, tá? E aí veja só, né? Essas coisas aqui são equivalências, tá? Então eu posso partir daqui se eu quiser voltar, né? Se essa for verdadeira. Mas de fato, perceba que eu disse, né? Eu disse acima que se o número for maior que 1, qualquer raiz dele é maior que 1. Então, isso daqui é maior que isso daqui. Dividir pelo número maior, o resultado vai dar menor. Então, isso daqui é verdade, tá? E aí, como são equivalências aqui, né? Eu posso voltar, isso aqui é verdade, tá? Então, isso garante que quanto mais eu aumentar o índice, mais o valor do termo vai baixar e, portanto, a sequência vai ser monótona decrescente, se eu pôr essa hipótese de A maior que 1, tá? Então, em suma, né? Para A maior que 1, a N é decrescente. Decrescente. E a gente disse ainda outra coisa interessante, né? É maior que 1, né? Então vale esses dois resultados aqui, ó. Né? Aqui diz que ela é decrescente e aqui diz que qualquer termo é maior que 1. Então ela é decrescente e limitada inferiormente por 1. Quando a sequência é decrescente, ela naturalmente ela vai ser limitada superiormente pelo primeiro termo, né? Percebe? Porque ela é decrescente, então vai valer essa desigualdade. A questão é se você consegue colocar uma limitação aqui inferior, né? E aí eu estou dizendo para vocês que sim, então ela vai ser limitada, tá? Então ela é limitada e monótona, tá? Monótona por conta disso daqui, tá? A N é decrescente, ilimitada, monótona limitada, logo pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, é convergente. Tá? Então isso prova isso daqui. Veja que a gente não chegou a calcular limite nenhum ainda, né? Então essa é uma coisa que a gente ainda deve fazer, né? Aí para calcular o limite a gente pode usar essa ideia aqui, né? Então, essa ideia aí e essa ideia daqui, né? Veja, a raiz enésima de AN é maior que 1. A gente argumentou isso, né? Então a gente já sabe que é convergente, só não sabe o valor do limite. Mas antes de provar o limite, eu gostaria de salientar, né? Essa é a força do teorema de Bolzano-Weierstrass, né? A gente garantia a existência da convergência mesmo sem saber calcular o limite. Tá, vamos lá. Como a raiz enésima de A é maior que 1, né? Isso implica que, né, o que é que vai acontecer? A raiz enésima de A, né, seja delta como a raiz enésima de A
menos 1, na verdade o delta vai depender do n, né? Então, o que vai valer é que a raiz enésima de A é 1 mais delta n, tá? Né? Só passar 1 para esse lado. Aí você eleva a n esse delta é positivo, tá? Porque a raiz enésima de A é maior que 1, né? O delta n é positivo sempre, estritamente, né? Porque a raiz enésima de A é maior que 1. Daí, a gente tem essa igualdade. Desse lado, você fica congelado no A. Desse lado, você pode usar o binômio de Newton. Então, o binômio de Newton vai dizer que isso é 1 mais... próximo termo seria n, delta n, né? E tem mais outros termos positivos, tá? Então, quando você pegar os termos positivos daqui, né? Eles acabam em delta n elevado a n. Mas o delta n é sempre positivo, daí isso vai ser menor que 1 mais n delta n, né? Porque você tem mais esses termos positivos que não tá... Perdão, isso vai ser maior, né? Porque você tem esses termos positivos, daí se você não contar eles, você vai diminuir, né? Então a gente descobre que A é maior que 1 mais n delta n, onde delta n é positivo. Isso implica que A menos 1 sobre n é maior que delta n. Mas lembra que o A é maior que 1, né? Cadê? Onde é que a gente admitiu isso? O A é maior que 1. Então isso quer dizer que você tem assim 0 maior que... Perdão. Isso aqui é positivo, né? Então A menos 1 sobre n é positivo, maior que o delta n. E o delta n é maior que 0, tá? Aí eu posso considerar isso como uma sequência crescente, aqui também é uma sequência, né? E daí, na verdade, para usar os teoremas que a gente viu antes, a gente pode considerar assim, né? Uma constante vezes essa sequência, que a gente já provou que converge a 0. E aqui a gente pode considerar como uma sequência constante, que converge a 0 também. E aí eu falei para vocês antes sobre o teorema do confronto, né? Se você tem sequências que vão para o mesmo limite e a Bn está entre elas, ela tem que ir para o mesmo limite, né? Daí é o que está ocorrendo aqui, né? Essa sequência constante converge para a constante 0. Isso daqui converge para 0. A sequência, que é uma constante vezes uma sequência que converge para 0, vai para 0. Portanto, a conclusão é que o delta n vai para 0. Tá? Tá, mas aí se o delta n tende a 0, vamos voltar. Quem era esse delta n, né? Vê. Vale isso daqui, né? Então, a sequência da raiz enésima de AN é igual a 1 mais delta n. Se eu aplico o limite, né? Isso vai ser o limite da soma de sequências, é a soma dos limites, a gente também já provou isso. Daí isso vai dar o limite dessa, que é a sequência constante 1, mas o limite dessa que a gente acabou de provar que é 0. Daí isso vai dar 1. Então, isso garante que a raiz enésima de AN converge para 1. Tá? Cadê? Aqui, né? Isso garante essa outra afirmação. Tá? Às vezes, né? Vê só.
Isso é uma boa constatação. Às vezes a gente pode deduzir a convergência e o valor, né? Por exemplo, se a gente se limitasse a esse argumento daqui para frente, a gente provaria que converge para 1, né? De fato, daqui para frente a gente não usou que era monótona limitada, né? A gente só usou aqui algumas desigualdades e tal, que são válidas, né? Então, você também pode deduzir sem usar o teorema de Bosano-Weierstrass, né? Ok, acho que isso encerra a discussão aqui nesse item. Tá. Deixa eu olhar aqui. Eu tô aqui acompanhando o livro e pensando aqui os exemplos que eu gostaria de colocar. Acho que eu vou fazer mais um exemplo que está no livro, que é o seguinte, né? A gente encerrar esse vídeo, né? Se você pegar a n como a raiz enésima de n, isso converge para 1. Tá? Tá, e para reforçar o que eu falei antes, são duas coisas independentes, né? Assim, digamos. Você pode tentar provar que é monótona e ilimitada, e aí você garante que o limite existe, mas não tem como calcular. Ou então você pode tentar calcular usando outros argumentos, né? E aí você pode fazer isso em ordens independentes, né? Eu gostaria agora de inverter a ordem só para a gente raciocinar. Aí vamos pegar esse mesmo raciocínio daqui, ó, daqui para frente, né? Pausa o vídeo aí e dá uma revisada nesse raciocínio. E aí vamos usar ele novamente, só que a ideia é que aqui a gente vai até a ordem 2, tá? Até o termo delta ao quadrado, tá? Vamos usar ele para ver o que a gente descobre. Então, eu digo a vocês o seguinte, né? Como o n é maior que 1, isso implica que a raiz enésima de n é maior que 1, né? É aquela afirmação para n fixo ali, né? Mas essa afirmação vem dessas coisas aqui, né? Tá? Isso aqui, né? Já risquei tanto que já tá... Mas é essa informação aqui, tá? Número maior que 1 tem raiz enésima maior que 1. Aí você aplica isso para cada n e você descobre, tomando A igual a n, né? Aí você descobre isso. Ok, aí vamos fazer a mesma jogada de antes, né? Seja ΔN como a raiz enésima de n menos 1, que vai ser positivo por conta dessa desigualdade, né? Aí vale o seguinte, né? Se você tomar essa igualdade aqui, passar 1 para o outro lado, então você vai ter que a raiz enésima de n é 1 mais ΔN. E aí você pode elevar a potência n e aí isso vai ficar assim. Então aqui você vai ter n e aqui do outro lado vamos usar o binômio, né? Como eu disse para vocês, eu vou até a potência quadrado, né? A potência quadrática. Eu quero ganhar mais espaço aqui, então eu vou botar assim n. Aqui eu vou ter 1 mais n ΔN. O próximo termo seria o binomial de n2.
que é isso aqui, vezes delta n ao quadrado. Aí tem o binomial de n3, tem mais termos aqui. Então, claramente, se eu pegar mais termos, isso vai ser maior. Deixa eu... Tá, isso vai ser maior. Eu vou repetir o 1. Eu vou abandonar esse termo aqui, ó. Então, já estou menor. Eu vou pegar esse termo aqui. Eu queria vermelho. E vou abandonar os outros. Então, claramente, eu estou abandonando termos todos positivos, porque o ΔN é positivo. E aí vai se tornar menor, né? Aí eu passo esse 1 para o outro lado da desigualdade. Então, eu tenho n menos 1 é maior que n vezes n menos 1 sobre 2 ΔN ao quadrado. E aí eu cancelo aqui o n menos 1. E aí fica assim, né? 1 maior do que n sobre 2 ΔN ao quadrado. Eu passo o 2 para o outro lado e o n também. Eles vão trocar desse jeito aqui, né? E aí eu descubro isso aqui. Epa. O sinal é esse, né? Tá? E aí o ΔN era positivo, né? Mas em geral tá ao quadrado aqui, aí também não importa tanto. Eu descubro isso. Ora, novamente teorema do confronto. Isso aqui converge a duas vezes o limite de 1 sobre n, que é zero. E isso aqui é a sequência constante que converge a zero, né? Logo, o limite do ΔN ao quadrado é igual a zero, né? Faltaria para a gente deduzir que o limite do próprio ΔN é zero, né? Nesse momento a gente não tem ferramentas para deduzir isso, né? Mas nesse caso vai ser verdade, né? Você vai ter limite de ΔN ao quadrado é zero. E daí... Vou botar assim, né? Isso aqui a gente tá devendo. Limite quando n vai para infinito. Perdão, n vai para infinito aqui, né? Escrevi n vai para zero. Quando n vai para infinito, do ΔN é zero, tá? Essa passagem aqui eu tô devendo para vocês, né? Porque em geral a gente não pode garantir se o quadrado de uma coisa vai para zero, que ela vai para zero, teria que argumentar, né? O contrário a gente pode, né? Porque a gente sabe que o produto do limite o limite do produto é o produto dos limites, né? A gente tem um... Deixa eu ver se eu acho essa... É anterior a essa aqui. Se a gente usar esse resultado aqui, a gente garante que você bota n igual a bn, e aí você garante que o produto, o quadrado da sequência, converte para o quadrado do limite. Mas lá a gente está usando ao contrário, tá? Bom, mas de fato, vamos assumir isso. Daí o ΔN vai para zero e o ΔN indo para zero. Aí você tem isso daqui converge para 1, tá? Limite da raiz enésima de n é o limite de 1 mais ΔN, que é 1, que o ΔN vai para zero, tá? E daí a gente prova o que a gente quer, né? Vamos voltar nesse ponto aqui, né? Que eu fiquei devendo. De fato, se eu tivesse sido mais esperto, eu teria aplicado a raiz quadrada aqui, né?
Porque sendo o ΔN positivo, aí você pode tirar a raiz quadrada. Aí você tem raiz quadrada de 2 sobre n maior do que ΔN, que é maior que zero, né? E aí, bom, você chega no mesma ideia adiante, né? Você tem que, digamos assim, bom, vamos. Isso é um ponto importante porque vai mostrar pra gente o que a gente tem que fazer depois, né? Eu sei que esse limite é zero, né? Por quê? Porque a gente provou que se você tem uma constante e tem uma sequência, você vai fazer o limite da sequência e multiplicar pela constante. Então, tudo bem, né? Agora, que o limite disso daqui é zero, a gente não provou ainda, não argumentou com raiz. Agora, o que a gente gostaria de fazer, né? A pergunta, será que a gente poderia fazer isso? É trocar a ordem das operações de limite e de raiz, né? E aí, se você trocar a ordem, fica fácil, porque você calcula o limite primeiro e depois toma a raiz do resultado, tá? Mas será que a gente pode? Porque aqui eu estou calculando o limite da raiz e aqui a raiz do limite, né? Então, isso é uma boa deixa para a gente ver a questão de funções contínuas, né? A raiz é uma função contínua. Então, nas funções contínuas, são exatamente as funções que você pode fazer essa operação, tá? É o que a gente vai discutir nas próximas aulas. Tá, aí aqui tem uma coisa que eu falei para vocês. Eu não queria deixar esse vídeo muito longo, mas... Bom, veja, aqui a gente calculou o limite, né? A gente provou que vai para 1, mas ele não usou Bolzano-Weierstrass, né? Seria possível usar o teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Só que aí às vezes fica mais difícil o argumento. Mas de fato tem casos onde Bolzano-Weierstrass ele é conveniente, né? Vamos usar aqui, né? Para usar, né? Gostaria de salientar que aqui acabou o argumento. A gente está perguntando se ela converge usando outro resultado, né? Então, agora seria usando Bolzano-Weierstrass. Aí, uma das coisas que a gente pode fazer é fazer aquela espécie de rascunho que a gente discutiu, né? A ideia é o que a gente quer saber, né? Para usar Bolzano-Weierstrass, a gente quer saber se ela é monótona, né? Então, a gente quer comparar o termo AN, que é esse, com o termo AN mais 1, né? E aí, a gente pode fazer uma simulação numérica, né? Assim, olhar na calculadora. Então, de fato, se a gente vai para a calculadora, eu não vou fazer agora, mas no próprio livro aí ele diz, né? Por exemplo, a raiz 2 de 2, comparando com a raiz 3 de 3, ela é menor. No entanto, quando você compara a raiz 4 de 4, a raiz 5 de 5, raiz 6 de 6, então o que vai acontecendo é que ela vai diminuindo. Então ela cresce só no primeiro passo, mas depois vai diminuindo. Então ela é uma sequência monótona, quer dizer, não é monótona, mas a partir daqui é monótona. Mas percebe que o limite ele está interessado com o que acontece quando o n vai para infinito, né? Então, normalmente em todos os argumentos de convergência, você pode desprezar os primeiros termos e considerar a sequência a partir de um determinado termo fixo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que é monótona, né?
Ou então, para ser mais preciso, essa sequência é monótona a partir do segundo termo, né? Então, a afirmação é monótona decrescente, né? A partir do segundo termo. Se comparar o segundo com o terceiro, ele é menor e assim vai. E aí ela é limitada inferiormente também, né? Porque, novamente, lembre que você está tomando raízes de números maiores que 1. Então, a raiz enésima de n, como n é maior que 1, a raiz enésima de n é maior que a raiz enésima de 1, que é 1. Tá? Então, ela é monótona decrescente a partir do segundo termo, afirmação 1. E a afirmação 2 é que, bom, eu já posso provar de fato, como n é maior que 1, a raiz enésima de n é maior que a raiz enésima de 1, que é 1. E daí é limitada inferiormente por 1, né? Lembra que quando ela é decrescente, basta limitar inferiormente. Tá. Agora vamos estudar um pouquinho essa afirmação 1 naquele sentido de fazer um rascunho, né? Aqui vai vir uma continha um pouquinho desagradável, né? Que é fazer isso daqui. Eu vou comparar, eu quero provar que ela é monótona decrescente, e aí eu vou fazer uma coisa semelhante ao que eu fiz lá no rascunho. Eu quero provar isso daqui. Então vamos admitir isso e vamos para equivalência, né? Isso daqui vai decrescer de fato, se somente se, aí eu vou elevar a n, tá? Aí vai ficar... Na verdade eu podia elevar a n vezes n mais 1, né? Para dar 2 passos de uma vez. Lembra que quando eu tenho um número menor que outro, que faltou n, a função elevar, né, a função raiz, ela é monótona crescente. A gente já discutiu isso. Daí, se eu tenho um número maior que outro, eu elevar ele ao mesmo expoente vai dar maior que o outro, né? Daí, aqui, quando você tem uma potência e uma raiz, você pode cortar, né? Então, você ficaria assim. E aqui, a mesma ideia, só que vai cortar outra raiz. Então, vai ficar assim, né? E aí, você pode fazer isso n elevado a n, aqui n. E aí, eu passo para o outro lado. Tudo isso aqui são equivalências, tá? Você vai e volta aqui, porque... Lembre que a função raiz enésima também é uma abjeção crescente, né? O problema aqui é que eu estou mudando a raiz e estou mudando a base, né? Então não posso nem considerar como uma sequência, perdão, nem como uma potência, nem como uma raiz, né? Então, por isso que eu tenho que fazer esses argumentos. Bom, são equivalentes, aí o n é maior que n mais 1 elevado a n. E daí isso chega nessa expressão aqui. Eu passo o n para dentro dividindo. Ele divide o n mais 1. Aí fica 1, né? Mais 1 sobre n. Né? Então, essa desigualdade aqui é verdadeira se isso daqui for verdade, tá? Se o n for maior que 1 mais 1 sobre n elevado a n, tá?
Então, fica aí o nosso questionamento. Será que isso é verdade? Se for, eu posso fazer equivalência e voltar para antes, né? Aqui interrogação. Tá, aí mesma ideia de antes, né? Vamos pensar. A gente vai pegar 1 mais 1 sobre n elevado a n e expandir usando o binômio de Newton, né? Então vai ficar 1 elevado a n mais n 0. Vamos pensar assim, né? Deixa eu escrever de um jeito inteligente aqui. Escrever os termos para a gente ver o comportamento, né? Aí vou ter o binomial de n1, né? Vezes isso aqui elevado a 1, mais o binomial de n2, 1 elevado a n menos 2, vezes 1 sobre n elevado a 2, mais o binomial de n3 vezes 1 elevado a n menos 3, vezes 1 sobre n elevado a 3. Pronto, acho que aqui a gente já pegou o padrão, né? E aí vai acabar com o binomial de nn, 1 sobre n elevado a n, que são n termos, né? Ok, então a gente tem esses termozinhos aqui, né? Vamos pegar um desses ali, por exemplo, esse dali, ó. Mais, tipo, n3, 1 sobre n ao cubo. O binomial de n3 é n, vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 fatorial, sobre 3 fatorial, vezes n menos 3 fatorial, né? E aí tem aqui n, que é n ao cubo, esse daqui, né? Aí, bom, o que é que eu posso cancelar aqui, ó? Aqui cancela e ver aqui. Aqui tem esse n, se eu olhar com esse, cancela. N menos 1 é menor que n, né? Deixa eu quero botar uma desigualdade aqui assim, ó. 1 sobre 3 fatorial, vou repetir, certo? Daí, o que é que acontece? O n menos 1, ele é menor, perdão, esse n é igual ao n, tudo bem, mas o n menos 1 é estritamente menor que n, então a divisão dá menor que 1, então esse é menor aqui. O n menos 2 é menor que n, então a divisão dá menor que 1, né? E daí isso daqui dá 1 sobre 3 fatorial, né? Se a gente usar esse argumento ali nos termos, né? Eu usei com 3 sobre 1 sobre 3, né? Se eu usar com... Mas tem vários termos ali, tem k termos, né? Então, se eu usar com eles, vai dar, né? Em geral, digamos assim, o nk, usando o mesmo argumento, nk vezes 1 sobre n elevado a k, isso é menor do que 1 sobre k fatorial, né? 1 sobre k fatorial é assim, né? Você tem o k menos 1, tarará. Aí você tem 3, 2, 1, né? Se eu comparar isso com... Eu quero botar aqui uma desigualdade, mas... Comparar isso com isso daqui, ó. 2, 2. E botar o mesmo número de termos, né? Vê, aqui tem k menos 1, né? Então, eu quero k menos 1 termos, tá? Eu estou diminuindo aqui, né? Porque esses camaradas aqui são todos maiores que 2. Se eu diminuo o denominador, o resultado da divisão aumenta. Então, eu estou aumentando para cá, né?
E daí isso vai dar 1 sobre 2 elevado a k menos 1. Ok? Então a gente tem essa desigualdade. Tá. Então, deixa eu usar um copia e cola aqui. E para não conseguir fazer o que eu queria. Tá. Vamos tentar novamente. Tá, eu queria colar. Como é que eu vou colar agora? Será que eu copiei? Bom, o tablet tá aqui me... de novo, deixa eu tentar de novo. Eu não quero reescrever essa expressão. Quero fazer um copia e cola, né? Copiar. Pronto, vamos lá. Ver se eu consigo colar. Bom, não tá funcionando aqui. Vamos na paciência mesmo, né? 1 sobre n elevado a n, a gente descobriu que é 1 mais n1, 1 sobre n, mais n2, 1 sobre n ao quadrado, mais n 1 sobre n elevado a n, né? É o que está lá em cima, tá? Isso aqui. Por outro lado, a gente descobriu que esse termo aqui é menor, né? E aqui é o k lá dessa coisa anterior aqui, né? Esses termozinhos são menores do que 1 sobre 2 elevado a k menos 1. Então, isso é menor do que 1 sobre 2 elevado a 1 menos 1, né? O k é 1. Mais 1 sobre 2 elevado a 2 menos 1, mais... E aí vai até 1 sobre 2 elevado a n menos 1, certo? Ok. Isso daqui é igual a 1 mais... Isso daqui dá 1 também. E aqui dá meio. E aí vai. Meio, 1 quarto, 1 sobre 2n menos 1. Bom, espero que todos vocês saibam, né? Isso aqui é a soma de uma PG, né? Daí o que acontece é que eu posso somar isso como o primeiro termo vezes a razão elevado a número de termos, que é n, menos 1 sobre a razão menos 1. Né? Isso dá 1 mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1 dividido por menos meio, né? Daí, deixa eu apagar esses rascunhos de antes. Eu tô aqui me alongando no vídeo mais do que eu gostaria, mas enfim. Isso daí é igual a 1 mais 1 menos... Aqui é negativo, então vou trocar o sinal de cima, tá? 1 sobre 2 elevado a n dividido por meio. Aí eu dobro cada termo de cima, né? Então, 1 mais 2, dividir por meio é dobrar, né? Mais 2 menos 2 vezes 1 sobre 2 elevado a n. Isso daqui dá 3. Menos isso daqui que depende do n. Mas claramente, se eu tirar
esse termo vai ficar menor do que se eu deixar, perdão, se eu não tirar nada, né? Se eu botar 0, isso aqui é negativo, então daqui para cá eu estou aumentando, tá? Então, isso aí é menor que 3. Mas vê, vamos recoletar aqui nossas informações. O que é menor que 3? Isso aqui é sempre menor que 3. Isso é sempre menor que 3, tá? Consequências. Será que é verdade? Será que é verdade que o n é maior do que isso? Né? Tá, agora a gente tá pronto para responder com a resposta muito boa, inclusive, né? Sim, de fato, na verdade, o, o 3 é maior já, né? Então, se o n for maior que 3, é verdade, né? E daí, isso aqui sendo verdade, aí a gente recupera que isso aqui acontece. A sequência vai ser monótona decrescente, né? A partir do segundo termo. Ela é monótona decrescente e é limitada inferiormente, né? Lembra? Porque, bom, a gente falou isso antes. Sendo decrescente, ela naturalmente vai ser limitada superiormente, pelo primeiro termo, por exemplo. No caso, o segundo, né? Por conta desse detalhe aqui. É limitada superiormente pelo segundo termo, inferiormente por 1. Então, a sequência monótona limitada, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, ela é convergente, né? Epa. Por Bolzano-Weierstrass, isso aqui converge. Mas o teorema não dá informação de para onde converge, né? Então, por isso, como eu disse, são informações separadas, né? Desse caso, digamos assim, desse argumento com outro argumento, que a gente de fato calculou o limite. Mas volta, assim, nesse exemplo específico, fica parecendo que o teorema é muito mais complicado de usar do que tentar calcular o limite. Mas depende do caso, né? Tem sequências onde você facilmente consegue mostrar que ela é monótona limitada e às vezes para calcular o limite você tem que usar outros artifícios, né? Então, de fato, o teorema ele é mais poderoso e mais simples de usar em alguns casos. Em outros casos, ele é um pouco mais difícil de usar do que um argumento direto, né? Em geral, muitas ferramentas matemáticas são assim, né? Você vai usar elas e elas são mais convenientes em casos específicos. E aí cabe a você, como matemático, tentar entender esses padrões de quando é que os argumentos se tornam mais simples, dependendo do caso, né? Bom, enfim, era isso por esse vídeo, né? Ele ficou um pouco mais longo do que o que eu gostaria, mas espero que vocês tenham entendido, né? Até a próxima.